Irmãos, o tema que eu escolhi foi: você também pode reerguer muros caídos. Essa é uma palavra que a gente encontra lá no livro de Neemias. Como todos, na maioria já que conhece essa passagem, Neemias ele estava em cativo, ele era copeiro do rei Artaxerxes. E de uma visita de seu irmão e alguns amigos que foram de Jerusalém até onde ele estava, ele recebe a notícia que os muros de Jerusalém estão caídos e que seus entes queridos ali estão, seus familiares, amigos, seu povo estão passando por grandes dificuldades. Aqui relata que eles estão sendo desprezados pelos estrangeiros que no momento estão também habitando aquele local. E ele se entristece diante daquela situação. Ele se entristece, mas diante daquela situação, mesmo triste, ele busca, desperta o desejo no seu coração de fazer alguma coisa para o seu povo. E aqui vai dizer que ele, durante 4 meses, ele orou para que Deus lhe desse a oportunidade de fazer algo. Aí Deus começa a trabalhar, e de onde ele menos espera que viria a solução, Deus começa a amolecer o coração do rei Artaxerxes, e o rei vê no semblante dele a tristeza, e pergunta por que ele está triste. Então ele relata o motivo, e a partir dali, tudo começa a ser preparado para que ele possa voltar e reconstruir os muros. O que eu quero dizer sobre isso é que nós estamos aqui, muitas vezes nós nos limitamos, achamos que somos incapazes de fazer algo, e muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias somente da nossa vida, estamos querendo construir algo somente para o nosso próprio ego, nosso próprio eu, mas na verdade estamos aqui com um propósito maior, de fazer algo mais para o próximo. E essa capacidade não é minha, essa capacidade quem me dá é Deus, porque o que eu tenho para fazer é além daquilo que eu imagino. E muitas vezes a gente está triste, porque a gente só quer fazer aquilo que me agrada, aquilo que me convém, mas Deus não. Ele abre o meu coração, Ele me dá o entendimento de que eu possa fazer algo para o próximo. A gente, quando lê o Novo Testamento, para que todos possam concluir, entender um pouco mais o que eu estou dizendo, a gente muitas vezes se limita na questão do milagre. A gente muitas vezes testemunha os milagres na vida dos outros, mas muitas vezes não testemunhamos algo que Deus fez a nosso respeito, na nossa vida. E muitas vezes a gente acha que o que Deus fez na minha vida não pode ser feito na vida do outro. Mas a gente vai ver que Deus, Jesus, Ele multiplicou 2 vezes os peixes e os pães. Por 2 vezes, o milagre da pesca, ele aconteceu. Então o que eu quero dizer? O milagre ele não acontece somente uma vez. Aquilo que aconteceu na minha vida, eu posso orar para que aconteça na vida de outro. Esse é o grande propósito. Eu tenho que me posicionar para que eu possa fazer algo para que outras pessoas sejam ajudadas. Eu não tenho que me preocupar somente comigo, porque já tem alguém que se preocupa comigo. Lá em Jeremias 29:11, eu é que sei o pensamento que tem a seu respeito, pensamento de paz. Então, não se preocupe com você, Deus está cuidando, e o que Deus tem para você é bom, mas o que Deus quer é que nós nos preocupamos com o próximo. Esse é o grande objetivo aqui. O que eu aprendi aqui não pode ser guardado só para mim. O que cada jovem recebeu ontem não pode ser uma experiência somente pessoal, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser divulgada onde você for, no seu âmbito de amizade, na escola, trabalho, para quem trabalha aqui, que são os pais. O grande objetivo da gente estar aqui é crescer. Se a gente for analisar do seminário passado para esse, até eu me coloco nessa condição, deveria ter muito mais gente aqui, praticamente estão as mesmas pessoas. Isso quer dizer que nós não nos movimentamos.
pensamos somente em nós. Talvez no intuito, às vezes a gente pensa, vamos lá porque vai ter comida boa. E realmente a comida é muito boa. Glória a Deus por isso. Mas que a gente possa começar a pensar a partir de hoje. No próximo seminário, tem o dobro de pessoas aqui. Né? Então, que a gente possa reerguer os muros. As ferramentas nós já temos, que é o nosso corpo. Basta a gente se dedicar, porque Deus vai prover. Neemias se achava incapacitado, mas ele despertou no seu coração o desejo de fazer algo para o seu povo. E ele pediu para que Deus lhe desse condições. E Deus amolece o coração do rei. E o rei, além de liberar ele para que vá, prepara todo o material para que ele possa erguer os muros. Envia pessoas capacitadas para executar a obra. Então, irmãos, não tenham medo de fazer a obra. Deus vai sempre colocar do seu lado alguém que está disposto e no mesmo propósito com você. Cada jovem aqui. Deus tem muitos jovens por aí que têm o mesmo propósito. Eles às vezes não têm um apoio. Né? Eu lembro que foi na sexta-feira o Robinho comentou, ó garotada, vamos só chegar mais no Joshua lá, o Joshua está me sentindo meio sozinho. Aí você viu que legal hoje? Como já estavam jovens hoje, ontem, né? Hoje o Joshua já está abraçando lá com o Vitor. Que legal, gente. É isso aí. Esse é o objetivo de Deus. Aleluia. E muitas vezes não é nem propriamente levantar os muros, mas sim tampar as brechas. Aleluia. A partir do momento que a gente tampa as brechas, o altar ele fica protegido. Aí não tem como o inimigo agir e tomar a nossa bênção. Então nós somos capacitados para algo muito mais daquilo que a gente pensa que a gente pode fazer. Então que cada um aqui possa ser um Neemias, que cada um aqui possa despertar o desejo de levantar muros, de fazer algo para o teu próximo, de fazer algo para a tua casa. E muitas vezes a gente se coloca numa situação de tristeza, a gente se entristece o coração, imaginando que ninguém está olhando para a gente, né? Mas Deus está olhando. Deus olhou para Neemias. Talvez nossos feitos, eles não vão estar escritos futuramente numa Bíblia, num livro, mas ele pode ser contado por um filho, por um neto, através do meu pai, através do meu avô. Hoje eu estou aqui, eu tive um grande exemplo. Então que cada um aqui possa ser um exemplo para as futuras gerações, porque somente assim a obra cresce. Às vezes a gente tem o costume de falar de ofertar, dizimar para que a obra cresça. Realmente, isso mantém o tempo. Mas o que faz com que a obra de Deus cresça e permaneça sempre firme é a gente divulgando a palavra, a gente falando do amor de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém?